Favoráveis. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Miltim... Não, que terminar aqui, eu já passo. Já. O vereador Miltim pede a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Com justificativo de voto, vereador Cipriano. Conforme eu havia falado no início, no grande expediente, é essa empresa da AWS Compressa e Gases, que vai gerar rapidamente 30 empregos para a nossa população, da G e do Sidney. Comércio e fabricação de material médico odontológico. E é um ramo que vai, com certeza, a princípio, 30 empregos e, com certeza, muito mais. A gente fica muito feliz em aprovar e deseja a ele sucesso na nova empreitada aí. Projeto de lei em segunda discussão, 62/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga em todos seus termos o artigo 3º da Lei 4.028, de 27 de dezembro de 2007. O quórum necessário para aprovação é de 2/3 do membro da Casa, maioria qualificada, que possibilita à Polícia Militar a adequação à LOMB, a Lei Orgânica do município de Barretos. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão na última sessão ordinária. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Dr. Kiko Biziara solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a redação final, a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Discussão única. Parecer dos membros da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Reginaldo e Dr. Otávio Alves Garcia, pela inconstitucionalidade da proposta de emenda à Lei Orgânica 02/2009, de autoria do vereador Dr. Leandro Aparecido da Silva Anastácio e outros, que altera a redação do artigo 244 da Lei Orgânica do município de Barretos e dá outras providências. O quórum necessário para aprovação é de 2/3 dos membros da Casa, ou seja, de 12 votos, maioria qualificada. O projeto refere-se à diminuição para 60 anos de idade para homens e 55 se mulheres o direito à gratuidade do transporte coletivo municipal. Doutor Leandro, solicitar alguma coisa? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, realmente fiquei surpreso com o parecer pela inconstitucionalidade que foi apresentado pelo assessor jurídico da Casa. Analisando de forma superficial o parecer que eu tive conhecimento nessa noite, eu verifiquei que o fundamento da inconstitucionalidade aqui apontada foi no sentido que esse projeto de lei estaria alterando a regra de concessão pública na qual o município concedeu à empresa Viasa. A intenção desse projeto de lei é tão somente alterar a lei orgânica. Em nada estaria ferindo a concessão pública
de modo que teria que alterar as regras na qual foi redigido o contrato de concessão com a empresa Viasa. Por outro lado, para que nós possamos discutir de forma mais ampla e para que eu possa ter uma análise melhor do parecer jurídico, eu solicito o adiamento da matéria por 15 dias. A solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o adiamento por 15 dias ao vereador Dr. Leandro Anastácio. Cadê o próximo? Continua em discussão única projeto de resolução 7/2009, de autoria da mesa da Câmara. É isso, né? Projeto de autoria da mesa, projeto de resolução 7/2009, de autoria da mesa da Câmara, que abre crédito suplementar no valor de R$100 mil. O quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. Aqui nós estamos propondo à mesa a mudança do transformador de energia, ou seja, a capacidade aqui dentro de consumo de energia está bem maior do que o transformador pode estar recebendo. Então, isso aí já é um pedido antigo. Então, nós estamos abrindo esse crédito no valor de R$100 mil. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Carlão do Basquete solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Está em discussão o projeto de resolução 7/2009. Não havendo oradores, está em votação o projeto. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Já? Coloquei em discussão, não coloquei? O de resolução? Deixa eu ver minha fala. Qualquer coisa repetimos aqui. Tá certo? Então, nós colocamos em discussão, não havendo oradores, está em votação o projeto de resolução. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução 7/2009. O vereador Dr. Caio solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a solicitação de apreciação da redação final na noite de hoje por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto. Alô. Eu estou na sessão final. Já te... Fala com ela. Minha filha que está indo para São Paulo junto com a minha esposa. Depois eu falo. Esse aí acabou. Agora o 33 você acompanha lá. Que discussão que é esse aqui? Projeto em primeira discussão. Projeto de lei 33/2009, de autoria do senhor prefeito, que altera, extingue e cria cargos que especifica na lei 3.705, de 8 de novembro de 2004, com alterações subsequentes, e da lei 4.061, de 3 de abril de 2008, com alterações subsequentes. O quórum necessário para aprovação é de maioria absoluta. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação.
O membro da Comissão de Justiça e Redação, vereador Leandra Aparecida Anastácia, apresentou emenda substitutiva ao artigo 4º. Não tem mais emendas? O André. Pela ordem, eu queria solicitar o adiamento por 15 dias. A solicitação é regimental. Eu vou colocar em votação. Senhor O presidente, adiamento. Pelo encaminhamento, eu gostaria de pedir aos nobres pares vereadores que já tinha feito um acordo, inclusive, com o vereador Leandro, de ser pedido vistas, e gostaria que nós votássemos contra o adiamento por 15 dias. Primeiramente, Vossa Excelência está orientando a bancada, né? Primeiramente, nós vamos colocar em votação o adiamento por 15 dias do vereador André Luiz Rezec. Está em votação o adiamento por 15 dias solicitado pelo vereador André Luiz Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado por maioria de votos. Aí, contra os votos, né? Eu tenho que... Contra os votos do vereador Capetinha. Levanta. Está rejeitado por maioria de votos. Rejeitado pelo vereador Capetinha, o doutor Francisco, Cipriano, Mandioquinha, doutor Munir, capitão Carlos, Carlão do Basquete, doutor Caio, o Existo, o Juninho Leite e o vereador doutor Reginaldo. Vossa Excelência também, né, doutor Leandro? Não. Por favor. Justificativo de voto. Obrigado, senhor presidente. É só para lembrar, até aquele dia, aqui o doutor Francisco brincou, falou assim, eu votei pelo adiamento porque nessa casa não se vota contra. Ainda o Cipriano falou assim, não, nós nunca votamos contra, só para constar. Obrigado, senhor presidente. A segunda solicitação é regimental, pedido de vista. De quem? Alguém pediu vista? A solicitação, pois não, vereador doutor Leandro. Presidente, eu solicito vista. Vista. A solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador doutor Leandro. Justificativo de voto, senhor presidente? Justificativo de voto do vereador Cipriano. Primeiro, justificando que eu votei contrário no primeiro, porque existe a necessidade desse concurso. Doutor Caio. Eu estive no Instituto verificando, a criação dos cargos são através de concurso. E já que Vossa Excelência pediu visto, eu gostaria que Vossa Excelência verificasse uma coisa e trouxesse para nós essa informação. Até o ano de 2004, gastava-se R$ 800 mil com a administração. 2% esse valor tem que gastar, e gastava 800 mil. De 2005 para cá, gasta, em média, 300 mil reais. Certo? Então, por ano. Gostaríamos que Vossa Excelência desse uma verificada por que dessa diferença, o que aconteceu, né, até 2004, de gastar 800 mil com a administração do Instituto, e por que depois está gastando menos. Gostaria de dizer também, Vossa Excelência, que a gente pediu toda a documentação para que o projeto ficasse bem feito, foi mandada toda a documentação pelo Instituto, e que também procurasse para saber, porque esse dinheiro que vai ser gastado com funcionários, hoje os funcionários que trabalham naquele local são funcionários da prefeitura emprestados, são 4 guardinhas da Guarda Mirim e 2 estagiários que tocam naquele local, e a importância daquilo ali, que trabalha com 2.400 funcionários, com mais de 800 pessoas aposentadas, e a importância disso aí, eles pediram até uma certa urgência para poder que esse concurso ocorra, esse concurso. Então, eu solicitava a Vossa Excelência, que é advogado, que conhece melhor do que a gente um pouco essa parte, que desse uma verificada por que dessa diferença. Justificativa de voto, vereador André Rezec. Obrigado, senhor presidente. Até para dizer, todas as suas dúvidas podem ser matadas com a SEI. Basta Vossa Excelência assinar. Tem tanta dúvida com o Instituto, pede para todo mundo olhar. Olha Vossa Excelência mesmo. E olha tudo a documentação, não só o que interessa. Então, daí fica bem mais fácil, vereador Cipriano. Que é fácil falar, a culpa é do fulano, a culpa é do fulano. Documento. Já falei que
falar até relógio Silvio Santos ultimamente está falando. Obrigado. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 68/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Centro de Ação Social Casa do Oleiro e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes elaboraram parecer pela tramitação. O membro da Comissão de Justiça e Redação, vereador Leandro Aparecido Anastácio, apresentou emendas à matéria. Todos os vereadores receberam cópias das emendas. O vereador Juninho Leite solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Não, ainda não teve a discussão, calma. Isso aí é o parecer. Calma. A dispensa é parecer. Presta atenção, fica sentado na sua cadeira e presta atenção. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Cadê a enfermeira? Ontem. Estão em primeira discussão as emendas e o projeto. Pois não, vereador doutor. Da ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu solicito a retirada da emenda número 1, número 2 e número 4, tendo em vista que, em discussão com o líder e o prefeito, todas elas já seriam reprovadas pelos vereadores de sustentação do Executivo. Então, eu solicito a retirada das 3, para que possam ser votadas a emenda número 3 e número 5 e aprovada pelos vereadores. A diretora parlamentar está pedindo para reiterar o pedido das emendas. Quais são? 1, 2 e 4. Certo. Bom diálogo entre o líder do prefeito. A solicitação é regimental. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a retirada das emendas solicitada pelo vereador doutor Leandro. É retirado. Justificativa de voto, vereador. Existe o Hélio Fernando César. Nobre presidente Paulo Correia, senhores vereadores, votei a favor desse projeto, assim como votaria diversos outros. Não, retirada, vereador. É retirada. Eu quero votar no fim do projeto, vereador. Então tá bom. Vocês fazem tanto rolo aí que até... Nada que eu adiantar da hora, viu, Exis? Você já perdeu o ritmo. Onde é? Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Carlão do Basquete. As emendas e o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, público que ainda permanece na casa, com relação a esse projeto de lei do senhor prefeito, eu não poderia me calar com referência a isso. Na oportunidade, fiz um requerimento nessa casa, no 31 de março, pedindo que o senhor prefeito firmasse o convênio com a Casa do Oleiro, que já passava de algum tempo que esse projeto estava na Secretaria da Saúde e estava parado. Então, nós não empenhamos, vereador Capetinha, porque aqui nessa casa a gente ouviu alguns vereadores requerendo que, se fosse trazida casa de recuperação,
para Barretos. A exemplo do capitão Carlos, que naquela oportunidade fez um requerimento ao seu prefeito que trazesse uma casa para tratar desse assunto, um dependente químico. E, na oportunidade, eu disse para ele que Barretos já tinha uma casa de recuperação para esse tipo de tratamento e que era justo que a gente premiasse essa casa. E a demanda, a gente sabe que é grande. Naquela oportunidade, ainda disse para o capitão Carlos que seria interessante vir, quanto mais, melhor. Mas a gente não pode deixar de constar, senhor presidente, que esse requerimento para que o senhor prefeito firmasse o convênio com a Casa do Oleiro foi desse vereador que aqui está na tribuna hoje, agradecendo o senhor prefeito por ter mandado o projeto nessa noite, que vai beneficiar 30 vagas gratuitas para Barretos. É uma conquista. A gente sabe que Barretos não contava com nenhuma casa nesses moldes, e a gente fica feliz por ter atendido, por o senhor prefeito ter atendido um requerimento desse nobre vereador. Senhor presidente, eu vou pronunciar que votarei a favor, lógico, e agradecer ao senhor prefeito por ter acatado esse requerimento desse vereador, contemplando aí a Casa do Oleiro. É só, senhor presidente. Mas vai pedir a segunda hoje? Aqui não está. Cadê a sequência? Vê o link aqui que tem. Continua em discussão. Eu acompanhei seu trabalho, vereador Carlão do Basquete, e a importância desse tratamento aos dependentes químicos, porque são muitos, não são poucos, não. Isso aí é uma tragédia na vida de uma família. Pode? Com a palavra, o vereador Existo Hélio Fernando César. Senhor presidente, o senhor falou muito bem sobre o que representa essa questão das drogas na vida de uma família, o que representa de despesa para uma cidade, para o Estado, para a nação. E isso é um problema mundial. Fico feliz que tenha sido fechado um primeiro convênio com uma entidade dessa natureza. Eu já tinha tido alguma conversa o ano passado. Só gostaria de lembrar que existe também o projeto da Fundação Padre Gabriel, que, inclusive, o centro de triagem deles é aqui ao lado da Câmara Municipal, e que tem uma atuação de voluntários, como já foi dito aqui hoje, já há algum tempo, e que precisava receber da Prefeitura um convênio dessa natureza para que eles pudessem passar a fazer o centro de tratamentos. Diz que, em casos dessa natureza, eu não sou especialista, eu estou acompanhando isso agora mais de perto, que eu estou tendo tempo. Não se recomenda o tratamento na própria cidade, recomenda um intercâmbio. E nós temos algumas instituições de grande porte aqui na nossa região, principalmente na região de São José do Rio Preto. E conheço uma outra entidade, que é a instituição do Padre Haroldo, a qual, inclusive, é dirigida por barretenses, pela Vera Suzuki e pelo seu marido. Mas é uma realidade que preocupa muito. E essa questão das drogas, infelizmente, não é tratado pela sociedade da forma correta como deveria. Muitas vezes a hipocrisia humana, principalmente daqueles que têm um poder econômico mais elevado, camufla a situação que acontece dentro da sua própria casa,
aonde ele consegue bancar o vício do filho, mas lá na casa do pobre vai acontecer de que o filho vai começar a roubar dentro da própria casa para poder comprar a droga, que se banalizou de forma impressionante e vem se banalizando cada vez mais. E esse reflexo recai sobre todo mundo. Na minha casa, essas últimas 3 semanas, nós fomos roubados 2 vezes. A pessoa vai e rouba pequenas coisas, roubou o freezer de carne da casa, e a gente percebe que é do que se chama aí popularmente de nóia. Nós temos que falar a linguagem que se trava nas ruas, né? Chama-se de nóia. O cara foi lá, roubou para comprar o bendito do crack, que é onde o mais pobre recorre, e é extremamente barato. E isso precisa ter um posicionamento do poder público, seja municipal, estadual, federal, porque isso vai se enraizando, e as pessoas que lidam com isso, seja traficando, seja usando, vão tomando posições, vai subindo nas posições sociais, vai tomando conta da classe dirigente. Logo, logo, o Brasil vai ser outra Colômbia, que luta há 10 anos, pelo menos, para poder diminuir um pouco a influência do tráfico dos cartéis de droga. Então, senhor presidente, estou dizendo tudo isso porque, no meu tempo útil que está sobrando agora, que eu fico no sindicato e depois não tenho mais tanta necessidade assim, porque aquelas pessoas que vieram em meu lugar trabalham a contento, né? Eu estou me dedicando a isso. Estou pesquisando muito sobre a Fundação Viva Rio, e aonde é um site muito interessante que todos vocês deveriam dar uma pesquisada, porque a conclusão que se tem lá é que não basta combater o tráfico, não basta a polícia exercer o seu papel de fiscalização, de coerção, né? O mais importante, e aí que vai uma sugestão, eu talvez vá fazer um requerimento na próxima sessão, fazendo uma sugestão para o senhor prefeito municipal, uma campanha permanente de esclarecimento que o grande responsável pela violência, pelo tráfico de droga, pelo aumento do consumo de droga, é exatamente a falta de ação no sentido de convencer os jovens, principalmente, de quais são os malefícios que a droga traz, primeiramente para ele, depois para a família dele, depois para a comunidade e o mundo de um modo geral. Então, eu gostaria de falar isso porque, primeiramente, eu gostaria muito que o prefeito chamasse as pessoas dirigentes da Fundação Padre Gabriel para conversar e fazer um convênio dessa natureza. O projeto deles é um pouco diferente. Pois não, doutor Munir? Obrigado. Parabéns pelo seu requerimento, né, e está se concretizando. Realmente, o que o senhor falou é sério. Eu acabei de ver uma pesquisa relatando que 60% das residências tem alguém direto ou indiretamente envolvido com a droga, né? Então, é um assunto muito complicado, grave, que está realmente assolando a nossa cidade, está aumentando realmente a criminalidade, uma ligação direta, né? E é um projeto, o Oleiro é um projeto que realmente os caras fazem um belo trabalho, conheço, né, por conversar com pessoas de lá mesmo, e eles têm praticado um belo trabalho. Parabéns pelo seu requerimento. E já estou nós demos também um outro requerimento, que é com relação ao CAPS. Talvez esse mês, provavelmente, eu, junto com o Dr. Lorenzi e o Musso, secretário da Saúde, iremos conversar com Barradas para ver se a gente consegue viabilizar também o CAPS, né, que é uma instituição mantida pelo governo do Estado, né? Então, realmente, quanto mais tiver, tem a Fundação Padre Gabriel
né, que é super interessante, faz um belo trabalho. Que tal o Dedé, que é da faculdade, aí, que ele, junto com o Décio Maruco também, o padre Gabriel, fazendo um belo trabalho em cima disso aí. Eu acho que quanto mais tiver, né, é melhor. E sempre vai precisar mais de alguma coisa, sempre vai precisar dessas entidades para socorrer não só o dependente químico, mas também do álcool, né? Obrigado pela parte. Agradeço, doutor Munir, pelo valioso à parte. Só gostaria de deixar claro, doutor Munir, que não basta apenas o tratamento. Não é apenas tratar depois que o problema surgiu. Nós temos que partir para um trabalho de prevenção. E a prevenção se faz dessa forma. A prevenção, o exemplo das entidades do Viva Rio, que eu analisei com bastante cuidado, e outras entidades que seguiram o mesmo caminho, é importantíssimo. É mais ou menos como isso aqui, ó, como esse aviso do cigarro, né? Então, aquele que usa droga, né, seja lá de que posição social for, a posição econômica que ocupe, ele tem que entender que ele é o grande responsável pela situação que está afligindo o país nesse momento e grande parte do mundo, né? Então, é esse convencimento, esse trabalho de convencimento que nós temos que iniciar. Ele é um trabalho preventivo. Nós vamos tentar pegar o frango dentro do galinheiro, não vamos deixar ele escapar para depois sair correndo atrás. Então, eu quero dizer, senhor presidente, concluindo, parabenizando o vereador Carlão, todos aqui por ter votado nesse projeto, ao senhor prefeito por ter tido a sensibilidade. O senhor tem uma parte, nobre vereador. Obrigado pela parte, vereador Zizo. Oi, alô. Eu quero parabenizar o vereador Carlão pela articulação que ele teve para que esse projeto chegasse à casa e proporcionasse esse convênio, na qual estará viabilizando uma quantia de aproximadamente, ou precisamente, R$ 500 por assistido. Tenho certeza que, a partir de agora, o prefeito estará analisando com mais carinho a situação de todas as entidades do nosso município. Recentemente, eu estive em reunião com a presidente da APAI, na qual o presidente Paulo Correia tem conhecimento, e ela me informou que lá é assistido em torno de 263 crianças, e há um repasse de 4.800 aproximadamente do município para manutenção daquela casa, ou seja, quase R$ 18 por criança assistida por mês. Então, eu tenho certeza que essa mesma sensibilidade que o prefeito esteve com esse projeto, a partir de agora, ele também vai ter com as demais entidades. Obrigado. Senhor presidente, era isso. Agradeço a oportunidade. Peço autorização para falar daqui, rapidamente. É 1 minuto. Só para lembrar que R$ 500, né, há uma economia muito grande para a prefeitura, porque muitas vezes, quando manda alguém para internar fora de Barretos, que foi dito, gasta-se mais de R$ 500 somente com o transporte dessas pessoas. Então, há uma economia até nesse trabalho que foi feito, né? R$ 500 por pessoa. Porque, para levar a família, muitas vezes a prefeitura tem que ajudar, a assistência social tem que ajudar para levar a família para visitar ele, para levar tem que deslocar muita coisa. Então, com certeza há uma economia nisso aí. Tá? Muito obrigado. Continua em primeira discussão. Não havendo oradores, estão em primeira votação as emendas apresentadas pelo doutor Leandro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovadas emendas em primeira discussão. Primeira votação. Está em primeira votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto em primeira discussão na sua redação original por unanimidade. Carlão? Então, Carlão quer solicitar? Segunda... Não, alguém, se outro colocar...
Pela ordem, senhor presidente, eu solicito que seja colocado em segunda discussão. A solicitação, ela é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação da apreciação da segunda votação na noite de hoje. Está em segunda discussão o projeto já com as emendas acopladas. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Dr. Leandro solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final, a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Justificativa de voto, vereador Dr. Kiko. Senhor presidente, o diretor da Casa do Oleiro, o senhor André, nos procurou aqui a semana passada e eu disse a ele que nas minhas preocupações constava o fato de que ele dizia ter já a equipe técnica completa, inclusive com psiquiatra. E eu perguntei a ele se realmente isso estava já acontecendo, já era um processo documentado. Ele me disse que não, porque ele só poderia vir a contratar um psiquiatra a partir do instante em que ele tivesse essa verba feita com o convênio com a prefeitura. Cabe a nós agora fiscalizarmos isso, porque uma casa que dá retaguarda a pacientes que são realmente pessoas com alguma forma de doença, porque ninguém chega ao uso sem ter um antecedente patológico. Não é a droga que faz a patologia, é a patologia que leva à droga. E nós temos a obrigação de fiscalizarmos isso a partir do instante que a promessa verbal dele dita de que haveria esse controle por parte da Casa do Oleiro. Cabe a nós, regularmente, fiscalizarmos isso. Obrigado. Com certeza. Passaremos à discussão única de requerimentos. Não, mas deixa eu pegar a sequência aqui. O vereador Juninho Leite solicita o englobamento da matéria. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O primeiro secretário procederá à leitura do número das proposituras. Os vereadores que desejarem destaque os façam no momento oportuno. Não, tem pouquinho, gente. Relação de requerimentos. 889/2009. Só o primeiro. 891. 892. 893. 894. 895. 898. 899. 900. 901. 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913. Relação de indicações. Indicação número 129/2009. São essas, senhor presidente. Está em discussão o requerimento 913/2009. Não havendo oradores, está em votação.
Ah, vai discutir? Ah, mas não pediu a palavra. Pode, utiliza a tribuna, não. Senhor presidente, eu vim à tribuna porque eu não poderia deixar de vir aqui agradecer aos nobres pares que foram solidários com esses 6 vereadores. Esse requerimento está sendo encaminhado à Câmara de Deputados Federais, à pessoa do presidente daquela casa, Michel Temer, ao Senado, para que eles agilizem a votação da PEC, que vem aí trazendo prejuízo para todas as câmaras. Tem uma parte, vereador Cipriano. Eu acho importante esse requerimento, e assinado por todos nós também, muito importante. O André, que tem uma ligação muito grande com o deputado Michel Temer, seria interessante também se ele pudesse ir com vocês estão indo a Brasília, lá entregar em mãos, porque ele é um ponto-chave nesse processo. E não é só Barretos que está envolvido nisso, né? É um Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. E eu tenho fé em Deus, viu, Capetinha? Viu, Carlão? Que Deus ou em Capetinha? Você tem em Deus? O Capetinha tem muita fé em Deus também, católico, né, praticante igual a gente. Que vocês não vão sair nem um minuto dessa casa, porque se acontecer alguma coisa, essa PEC é voltada e vai ser passada e tem efeito imediato. Então a gente tem certeza absoluta, porque a justiça de Deus será diferente, será através dessa PEC. Eu tenho fé nisso aí, toda a fé, né? Pelo gabarito, não é só vocês 6 que estão beneficiados, não. É uma cidade que é beneficiada. Não só somente essa casa que é beneficiada, não. São todos beneficiados, porque numa próxima eleição vai ser 17. Então, o benefício não é só vocês, pode ter certeza disso. E, conforme você pode ver, a torcida dessa Câmara aqui é para que vocês continuem, pelo excelente trabalho que cada um está fazendo. E eu tenho certeza que o André vai ligar para o Michel Temer, né, André? Entendeu? Com certeza. Encaminhar. Eu acredito. Vai escanear a assinatura de todo mundo, encaminhar, porque a gente sabe do empenho dele nesse processo também. Eu queria agradecer as palavras do vereador Cipriano. E a gente fica feliz de saber que alguns vereadores aí têm sido muito solidários, mas eu queria agradecer a todos, né, que assinaram. Não, são todos solidários. Não é porque... realmente, foi todos que assinaram. Eu queria agradecer a todos. Eu não poderia deixar de vir aqui, senhor presidente, agradecer. Lógico. Né? Porque eu acho que a gente não precisava estar passando nada disso se não fosse uma omissão da promotoria, né? Em deixar correr todo um cenário político para agora vir realmente tumultuar e atrapalhar, porque, de certa forma, acaba atrapalhando o trabalho do Legislativo aqui da cidade de Barretos. Eu confesso que a gente, além de preocupar com os projetos que a população nos passa, estudar, agora a gente tem que preocupar com mais essa situação. E são 6 vereadores aí que estão aí, sabe como, com a cabeça, né? A gente com a obrigação de dar satisfação para o munícipe e agora tendo que correr de outro lado para defender essa cadeira. E ficou uma situação difícil e aí não foi por culpa desses vereadores. Senhor presidente, eu queria deixar claro aqui que eu fui empossado, diplomado, me entregaram um diploma aqui a juíza eleitoral, eu tenho a foto da entrega desse diploma, e hoje eu estou como réu lá. Quero dizer que eu recebi da mão da juíza esse diploma e fui empossado por ela. Agora, na ação, eu estou como réu. É isso que eu não consigo ainda entender. Mas eu acredito na justiça divina e algum canto desse Brasil possa ter uma justiça do homem também, que possa estar revendo essa situação. Barretos, tem a palavra. Carlão, até em termos fiscais, eu pedi um levantamento aqui para a assessoria contábil. O orçamento que foi feito ano passado, exercitou a presidência, o orçamento para esse ano é de 5.500.000. Desse valor, isso não estava constando os 17. Desse valor, poderia se gastar até 3.850.000 com o pessoal.
E, na verdade, o que está previsto para esse ano, 3.372.000 com pessoal. A Constituição, através do artigo 29, ela prevê que as câmaras municipais podem gastar até 7%, o orçamento da Câmara é 7% do orçamento da Prefeitura. E foi informado que o orçamento da Prefeitura seria de 79 milhões, ou seja, aonde chega a esses 5.554.000. E hoje se gasta com o pessoal, juntando funcionário, folha de pagamento de vereadores, 57%. Poderia se gastar até 70%. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê lá nos seus artigos, artigo 19, que os municípios, o orçamento da Câmara Municipal, isso é já na questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode-se gastar 6%, colocando o Tribunal de Contas. Se está gastando, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, 1,54%. Então, não é a questão fiscal que pode estar atrapalhando. E até está anexado ao requerimento de Vossa Excelência para que leve aos deputados, relatores, mostrando a realidade de uma Câmara Municipal que tem 17 vereadores. É o que prevê a emenda constitucional, a PEC 47, que está no Senado, e a 336, que está na Câmara dos Deputados. Realmente. E o que está acontecendo, senhor presidente, é que o promotor, pelo que ele pediu, foi nessa questão, né? E ele ignora, né, esses números, e aí fica complicado. Mas eu queria dizer aos nobres pares o seguinte: tem muitos vereadores aqui, hoje, que estão numa situação confortável, porque vou perder a cadeira, mas muitos estão sensibilizados. Eu queria dizer, senhor presidente, aqui, que eu não estou conformado com o que está acontecendo. Foram mandados para sair os 6. Eu quero saber que forma, qual o critério adotado. É igual o Capetinha começou iniciando o pronunciamento e eu quero terminar. Tem que ser feita uma nova eleição em Barretos. A juíza mandou alguns números para lá, que eu vou questionar num requerimento que eu já consultei a Neire para a gente estar fazendo, junto ao cartório eleitoral, para saber como ela chegou na proporção, nobre vereador Leandro, que o seu partido tem 33 nomes inscritos na sua coligação e foi beneficiada. Porque a gente sabe que para 11 cadeiras, só concluindo, a gente sabe que para 11 cadeiras, a lei fala que não pode escrever mais do que o dobro, que seria 22, e ainda teria que respeitar 30%, que seriam 6 mulheres. Então, se ela realmente somou os 32 nomes da sua coligação, a gente sabe que o senhor não tem culpa disso, eu estou querendo dizer que isso foi um erro, uma falha de quem mandou esses números, isso fica prejudicado a todo um pleito eleitoral. Então, como o Capetinha veio aqui e disse uma nova eleição em Barretos, é que seria mais justo. Porque, simplesmente, passar em cima de uma lei para se fazer uma justiça, entre aspas, lá na frente, é ignorar toda uma lei eleitoral que diz que isso é inconstitucional, doutor Francisco. Carlão, onde nós estamos? Só um minutinho. Que lei é essa? Só para completar a sua fala, eu aprovo o seu requerimento, esse de 913, assinei junto, comunguei tudo dessas assinaturas, estou favorável, e parabéns pela sua iniciativa, porque está trabalhando também pelo bem comum de nós, os 6 prejudicados. E parabenizar também o nosso novo presidente, também pelo seu levantamento que tem feito e ajudado nós, ok? E hoje a gente já sabia que estava fazendo isso aqui na casa. Parabéns. Eu agradeço. Mas existe uma parte, rapidinho, né? O Leandro ainda quer falar. Você bem breve, Carlão, vereador Carlão. Primeiro é o seguinte... Pode falar. Essa hora, né, Paulo? Até essa hora. Vou ser bem breve, mas dizer o seguinte. Primeiro, não foi o promotor daqui que foi omisso. Quem foi omisso foi o Congresso Nacional, Câmara e Senado. E não foi só nesse caso, em diversos outros casos, que tinha que ter regulamentação, tinha que ter alteração de lei, eles não se pronunciaram. Aí, o que aconteceu? O Judiciário,
no seu topo, que fica lá junto deles, resolveu começar a legislar. Resolveu começar a legislar. E é um caso típico, tá certo? É patente que a resolução do TSE de 2004, ela tinha validade apenas para a eleição de 2004. Ela não foi alterada, ela não foi prorrogada, não foi editada outra, tá certo? Então, foi nesse sentido que a juíza aqui se baseou, né? E o promotor também, na época, né? O promotor, na época, também foi junto. Tá certo? Segundo ponto, muito melhor que esse requerimento, está aprovado o requerimento, segue para lá. Mas, de ouvir de deputados federais, o que mais apavora eles, o que mais perturba, e aí, no caso, é o que se deve fazer, é passar diariamente, durante todo o tempo, e-mail para a caixa de e-mail deles. Isso aí deixa eles sensibilizados, como se diz aqui. Saco cheio. Realmente, senhor presidente, eu acho que cada liderança aqui, cada vereador deveria estar cobrando aí o seu deputado, aquele deputado. Nós sabemos que o vereador Michel Temer, que é um dos que estão hoje na presidência da Câmara, ele tem, sim, segurado essa votação, pelo que a gente tem sabido. Não, Carlão, eu hoje até mostrei para Vossa Excelência, o que estava segurando, em parte, era um mandato de segurança do Senado. Assim que chegou a desistência desse mandado de segurança no Congresso, chegou dia 6 de março. No dia 11 de março, já começou a tramitar. Agora, o que nós precisamos analisar, a relatoria está com o senhor Arnaldo Faria de Sá, do PTB. Positivo, senhor presidente. Mas a gente quer dizer que o que motivou o Senado a entrar com o mandato de segurança foi a omissão da Câmara dos Deputados Federais, na qual o presidente Michel Temer é o presidente. Mas ele fez um compromisso que, assim que assumisse, poderia para andar esse projeto e está parado. Então, como Michel Temer teve uma votação expressiva aqui em Barretos, a gente sabe, muito daqueles deputados que ali estão, realmente deveria ver com bons olhos essa questão. Tem uma parte do vereador Leandro. 32. Vereador Carlão, só para... Eu sei... Está queimando ele, Oi. Eu sei da preocupação de Vossa Excelência, assim como de todos os demais, e tenho um respeito e uma preocupação pelo que vocês estão passando. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência, quando Vossa Excelência disse que o meu partido foi beneficiado, quero lembrar que foi o meu partido que fez a consulta e proporcionou que o pleito fosse 17 vagas. Verdade. Se houve essa questão posterior do Ministério Público ajuizar a ação e o tribunal agora acatar essa redução, não é culpa do PDT, não é culpa do PV. Não, vereador, a gente reconhece. Tá? E Vossa Excelência pode ter certeza, não só Vossa Excelência, como todos os demais vereadores, que eu tenho certeza que nós estamos solidários a essa situação. Com certeza. Eu creio nessas palavras, doutor Leandro. Inclusive, na época, na oportunidade, eu te procurei e o nobre vereador me forneceu ali a cópia da consulta, ainda que a juíza teria dado um parecer, e é real. Essas palavras são verdadeiras. Pois não, doutor Francisco. Muito obrigado. Desde 2004, desde 2004, que essa PEC está para ser votada na Câmara e no Senado. E isso, inclusive, eu estava entre os 17 vereadores e a gente ficou esperando. Tomara que agora isso ande e que os senhores, nós, de uma forma geral, tenham uma melhor sorte, porque lá as coisas costumam não andar. Muito obrigado. O que eu pediria, na verdade, é que a gente sabe que aquele deputado que o presidente falou... Arnaldo Faria de Sá? É do partido do capitão Carlos, né? Do Juninho. Do Juninho Leite, do capitão Carlos. E do senhor de Vossa Excelência também. E do capitão Carlos. Capitão Carlos, a gente sabe que está na comissão dele, seria importante levar em mãos esse requerimento, explicar o sofrimento que essa Câmara vem passando, a angústia, que vem passando por uma negligência ou então uma... Não tem nem palavras mais, presidente. Infelizmente, não tenho o que falar mais. Espero que se faça justiça. E nós vamos lutar até o fim por essa cadeira.
Tem uma parte, Capetinho. Não, fica à vontade, dá para falar. O presidente abre mais 10 minutos. Não pode. Obrigado, vereador. Eu lamento aí a questão dos magistrados, que faltou um pouco de diálogo entre eles, né? Agora, o que mais me chama a atenção, presidente e senhores vereadores, é que um cidadão que foi candidato a vereador e teve 13 votos. Se fosse o inverso, eu deixo aqui registrado, como seria a reação desse cidadão em qualquer posicionamento aos nossos seis companheiros? E ele concordou em disputar a eleição, né? Com 17. Isso, e o que mais me chama a atenção é a justiça não fazer um levantamento referindo-se à vida desse cidadão. Qual é a profissão que ele exerce? Porque um cidadão que tem tempo hábil para poder só entrar com ação e mais ação contra, e seja qualquer administração, e nesse momento eu fico aqui abismado. Se fizer um levantamento da vida desse cidadão, deve ter mais de 50 ação por ele lá, na comarca de Barretos. Capetinho, encerrou o tempo. Obrigado, senhor presidente. É só aí, eu quero agradecer a todos que assinaram e contemplaram a gente com isso. Obrigado pela solidariedade de todos os vereadores. Eu só quero, até para constar em ata, essa presidência não foi, nós não recebemos nenhuma intimação, e é por isso que até hoje nós não tomamos nenhuma providência. Tá? Está em votação o requerimento. É isso, Kiko? Pela ordem? Presidente, salvo o maior engano, eu queria fazer uma observação, não muito agradável, embora a solidariedade seja geral aqui na casa, de que essa proposta de votação da PEC, que tramita na Câmara Federal, terá validade só a partir da próxima eleição. Não, já passa a valer a partir dessa, para a nossa cidade e para as outras cidades. Também. Também? Também. Ah, legal. Aliás, tem duas PEC, né? Tem uma PEC no Senado, que eu comecei dando uma estudada lá, que entra em vigor a partir do 1º de janeiro. E tem essa que está na Câmara dos Deputados, que é de imediato, a partir do momento da publicação. Não, do orçamento, para o ano que vem. Isso. Então, o requerimento 913/2009 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 913/2009. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado, senhores.